Glória a Deus, né? Deus é maravilhoso, amém? Todos estão felizes, né? Aleluia. Eu estou muito feliz. Estou muito feliz porque é muito bom poder ser filho de Deus. É muito bom poder ter um pai maravilhoso, um pai que não nos abandona, um pai que está sempre presente. E é muito bom poder saber que Ele mora em nós, amém? É muito bom poder saber que nós somos habitação, nós somos casa, nós somos templo do Espírito Santo. E o tema dessa breve mensagem, o tema é assim: a importância de estarmos em um lugar de intimidade com Deus, amém? Eu vou repetir: a importância de estarmos em um lugar de intimidade com Deus. E para que a gente entenda um pouco a respeito dessa importância, deste lugar de intimidade com Deus, eu estava pensando, Senhor, né, eu vou falar desse tema da intimidade com Deus, tudo. E na hora Deus me fez voltar lá em Gênesis, na criação. E eu e você, nós fomos criados para se relacionar com Deus, amém? Nós fomos criados para ter um diálogo, para ter uma conversa, para vivermos com Ele, para se relacionarmos com Ele. E Deus nos fez para isso, Deus nos criou para isso. E eu quero estar lendo com você, lá em Gênesis 3, capítulo 3, versículo 8. Quem trouxe a palavra, ou está no celular, está aqui. E essa palavra fala assim, né? Esse versículo fala assim: que quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Amém? E essa passagem aqui está falando que aqui foi a cena em que Adão e a Eva tinham acabado de pecar e eles se esconderam. Aí eu fiquei pensando, quando eu li esse versículo, eu comecei a me entristecer, puxa. E às vezes Deus falou comigo, às vezes eu faço isso. Ele tem um prazer enorme de se relacionar comigo. Ele tem um prazer enorme de se relacionar com cada um de vocês que está aqui. Mas às vezes, sabe o que a gente faz? A gente vira as costas. Às vezes a gente ignora aquilo que Ele quer falar. Às vezes nós ignoramos aquilo que Ele quer ministrar em nossos corações. E foi para isso que Ele nos criou. Aí eu comecei a meditar em Gênesis ali. Se você for pegar a criação, Ele foi criando, Ele criou a luz, foi criando tudo, né? Mas tudo que Deus foi criando, Ele foi falando assim, que haja luz, né? Haja os mares, separação entre as águas, tudo Ele foi falando. Mas só que quando foi para criar o homem, Ele falou assim, façamos. A palavra de Deus lá em Gênesis 1:26 fala assim, façamos o homem e a nossa imagem. E olha só que presente que nós temos. Nós somos a imagem de um Deus poderoso. Talvez às vezes você não consegue entender isso. Talvez, legal, somos a imagem de Deus. Mas isso é tão importante, gente. Olha quão precioso é ser a imagem de Deus. E às vezes não valorizamos isso. Não valorizamos algo tão precioso que Deus nos fez para se relacionar com Ele,
e nós não valorizamos isso. Nós preferimos às vezes dar ouvido às vozes aí fora, nos levando a caminhos errados, nos levando a caminhos que levam à morte, que vai levar ao pecado, que vai trazer ruína para a nossa vida. Nós ouvimos tantas vozes que vai nos levar à desgraça, as coisas que vão nos destruir. Mas aquele que nos ama, aquele que deu a vida, aquele que nos fez a sua imagem, nós fechamos os nossos ouvidos. A importância de estarmos em um lugar de intimidade com Deus. E aqui em Gênesis 3, isso foi quebrado. Isso foi quebrado. Essa comunhão, esse relacionamento com Deus foi quebrado. Mas só que eu não quero deixar essa palavra só de tristeza. Eu quero ler também lá em Romanos 5:17. Isso foi algo muito triste que aconteceu, sim. Mas só que Deus é um Deus tão maravilhoso, bondoso, que aqui em Romanos 5:17, se pelas transgressões de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aquele que recebe de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio do único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida para todos os homens. Amém? Então, aqui Deus ele enviou Jesus para nos trazer de volta a comunhão. E aí eu fiquei pensando, Senhor, que maravilhoso é poder ter esse privilégio de voltar a ter essa comunhão contigo. Mas irmãos, nós estamos vivendo em tempos que estão existindo guerra. A palavra de Deus fala que a maldade tem aumentado cada vez mais. O amor de muitos vão se esfriar nos últimos dias. Mas não são todos. E eu quero clamar a Deus para que Deus possa levantar uma juventude apaixonada, sedenta, faminta, desesperada. Igual eu estava ali, eu não pulo muito, porque eu já estou uma idade já um pouquinho mais avançada, né? Mas uma juventude apaixonada, desesperada, faminta, porque às vezes quando eu prego eu gosto de citar, uma vez que eu fui lá no estádio, eu fui no Morumbi, e estava tendo, o jogo do São Paulo era uma final, estava com 68 mil pessoas, era a final do São Paulo. Eu não sou São Paulino, eu só recebi o convite e eu fui, que foi a primeira vez, né? Fui lá no Morumbi, foi muito legal. Aí tinha 68 mil pessoas gritando, pulando, tudo. E no final o time foi campeão, São Paulo foi campeão. Mas eles não paravam de gritar o tempo todo, 45 minutos gritando, pulando. E lá no Morumbi, a arquibancada lá, ela mexia, movia. Eu ficava até, mas é normal isso aí. Ela tem amortecedor na arquibancada. Mas só que eles não paravam, pulando, gritando o tempo todo. E isso assim, quando eu comecei a ver observar aquilo lá, poxa, a gente às vezes como filhos amados de Deus, a gente tem algo tão maravilhoso, tão precioso, que a gente carrega algo tão precioso, a gente às vezes dá um pulinho, já cansa, às vezes dá desanimado, qualquer coisa desanima.
Mas às vezes na nossa juventude, quanto a gente já curtiu, quanto a gente já pulou, quanto a gente já, né, virou a noite aí na balada, em tantas coisas aí, e nada nos dava sono, nada nos parava. Mas agora, quando é para o Rei dos Reis, quando é para o Senhor, aquele que nos deu vida, aquele que morreu ali na cruz por nós, quando é para Ele, sabe, aquele negócio meio xoxo, aquele negócio meio desanimado. E eu quero convidar você, irmãos, a ser desesperado por Ele. Seja desesperado por Ele. A importância de estarmos no lugar de intimidade com Deus. Às vezes a gente passa batido as horas, passa o dia inteiro sem sequer conversar, sem sequer falar bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Esses dias assim, eu tô assim, Senhor, eu te quero, eu te desejo, eu quero mais. Eu nasci num lar evangélico, mas eu estou desesperado. Eu não quero me conformar com isso. E eu não me conformo, irmãos, com as cadeiras vazias, uma juventude. Sabe por que eu não me conformo? Porque se a gente for pegar aqui a avenida, aqui em qualquer barzinho que você for, um barzinho mais simplesinho que for, vai estar lotado. E a gente não pode se conformar. A gente não pode se conformar com isso. Nós temos algo tão precioso. Você carrega algo tão precioso. Nós carregamos algo tão precioso. Nós carregamos algo tão precioso, algo que não tem valor, algo que nada paga, algo maravilhoso nós carregamos, e é só para a gente, irmãos. E às vezes não é questão não só do egoísmo, mas às vezes não damos uma mínima, né? Nós declaramos demais: o Espírito Santo mora em mim, mas às vezes não estou dando nem a mínima para Ele. Ele mora em mim, mas às vezes eu não estou nem querendo me relacionar com Ele. Ele mora em mim, eu não estou nem querendo dobrar o joelho para chorar. Quanto tempo você não chora? Quanto tempo você não rasga o seu coração? Quanto tempo? E Ele nos convida essa noite a voltar a este lugar. Ele nos convida a voltar a este lugar. Ele nos convida a voltar a um lugar de intimidade. Talvez aquele primeiro amor, aquela sede, aquela garra de estar com Ele, isso daí parece estar esfriando. Mas eu quero convidar você essa noite a fechar os seus olhos neste momento, né? Foi ministrado muito aqui, o Benny trouxe a respeito de esfriar tudo. Eu creio que o Senhor, Ele quer renovar as nossas vidas esta noite. Eu creio que o Senhor quer restaurar vidas aqui nesta noite. Senhor, nós te adoramos, Jesus. Nós exaltamos o Teu nome, Jesus. Tu és digno de toda honra e glória, Jesus. Senhor, coloca em nós um desespero, Senhor. Coloca em nós uma sede, uma fome. Uma sede, uma fome, Senhor. Ó Deus, que não pare, que não cesse, enquanto o noivo não vem buscar a tua noiva, enquanto o noivo não veio, que essa sede, essa fome, esse desespero possa queimar em cada coração. Ó Deus, eu clamo, Senhor, por cada jovem aqui nesta noite, para que esse desespero, Senhor Deus, ó Pai, possa queimar cada dia mais, ó Pai, essa fome, essa sede, ó Deus, possa, Senhor Deus, ó Pai, estar sendo gerada dentro de nós. Gera essa fome, gera essa sede, esse desespero, Pai. Ó Deus, ó Pai, de nós não nos conformarmos com esse século, nós não nos conformarmos com as coisas erradas deste mundo, nós não nos conformarmos com as vozes que nos levam para o pecado, mas que nós venhamos, ó Pai, dar ouvido à Tua voz, Espírito Santo. Que nós venhamos dar ouvido à Tua voz, Espírito Santo. Esse é o desejo do nosso coração. Feche os teus olhos. Comece a falar com Ele. Jesus Cristo, Ele é real.
O Espírito Santo, Ele é real. Ele está neste lugar, Ele mora em nós. E se você declara isso, que Ele mora, se você aceitou a Ele como seu Senhor e Salvador, e se Ele mora em você, converse com Ele nesta noite. Espírito Santo, nós estamos aqui. Espírito Santo, nós entendemos que foi o Senhor que nos trouxe, é o Senhor que nos motiva a caminhar, é o Senhor que nos motiva a viver. Ó Deus, Pai, é o Senhor, Espírito Santo, é o Senhor quem faz tudo, e para Ti toda honra e glória. Tu és digno de toda honra, toda glória, Senhor. E seja nos renovando, Pai. Eu te peço, Espírito Santo, guarda cada mente aqui, guarda cada coração aqui nesta noite, de toda seta, de todo ataque do mal, em nome de Jesus. Nós cremos, ó Pai, que foi o Senhor que nos trouxe aqui, e nós cremos, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, já está se nos movendo, ó Pai, aquilo, Pai, que os nossos olhos não conseguem ver, mas o Senhor está movendo, o Senhor está trabalhando. Ó Deus, é o Senhor quem trabalha, é o Senhor quem faz, ó Pai, é o Senhor quem opera em nós, e nós te adoramos, ó Pai, nós te exaltamos, nós cremos, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, é um Deus que nos abraça nesta noite, em nome de Jesus, Pai.